Ah, Mas que nós bom. estamos com o professor Delfim Neto, que certamente vai tomar a sua vacina, né, para se prevenir. Mas vamos começar a conversar com o professor Delfim Neto, nosso encontro de todas as segundas-feiras, pela medida provisória que foi publicada ontem no Diário Oficial da União, permitindo que empresas dispensem por 4 meses os seus funcionários. Como é que o senhor vê essa medida? E não é muito drástica, não, professor? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, mesa. Bom dia ao Brasil. Na verdade, eu acho que está se tomando algumas medidas que são muito difíceis, vão ter custos gigantescos, mas hoje essa é a prioridade número um, Zé. É uma tentativa, realmente, de alongar esta linha de contágio, de forma a você poder ter a curva do processo abaixo do teu teto de capacidade de atender pelo SUS. É um grande esforço, na minha opinião, mas eu acho que vale a pena, porque daqui se trata realmente de coisas, que é a coisa mais valiosa que você pode ter, é a tua vida. De forma que eu acho que, mesmo parecendo uma coisa estranha, eu acho que vale a pena, porque não há a menor dúvida, pelo processo de desenvolvimento epidemiológico, se você reduzir o nível de transmissão, você reduz a velocidade de ascensão da curva dos atingidos, todos vão ser atingidos no final, mas você reduz a curva e ela fica abaixo daquele teto de atendimento do SUS. Ou seja, você não chega à pior situação, que é o colapso do SUS. Agora, professor, essa MP a que o Zé Paulo se referiu prevê, entre outras coisas, que o empregador negocie com o empregado sem envolvimento de sindicato, é uma negociação entre empregador e empregado, individual, e se houver o aceite, o empregado fica dispensado por 4 meses sem receber salário, uma ajuda de custo que seria combinada entre o empregador e o empregado. Por um lado, a gente entende o lado do empregador. A Thaís está enumerando aí quantos restaurantes, pequenos comércios estão em absoluto desespero com a perspectiva de ficarem sem faturamento, sabe-se lá por quanto tempo. Agora, por outro, não é um risco também deixar uma parte importante da população que depende do seu salário sem recebê-lo? Isso também não é muito ruim para a economia, não, professor? Em todo lugar vai ser muito ruim. O problema é o seguinte, não tem nenhuma solução muito boa. Neste caso, na verdade, eu acho que vai ter que encontrar algum mecanismo para ajudar. Isso vai ser através de uma espécie de seguro-desemprego, algum aperfeiçoamento que vai ter que ser inventado. Agora, não vamos ter ilusão. Nós estamos diante da combinação de dois fenômenos muito sérios. Primeiro, era aquela redução da demanda global que já vinha acontecendo. Nós já estávamos numa recessão e continuamos nela. Do outro é o aparecimento do coronavírus, que produz uma redução dramática da oferta. Não há como escapar disto, são fatos físicos. Ou seja, nós estamos sujeitos a um fenômeno que vai produzir, de um lado, uma enorme queda do nível de atividades, ou seja, uma recessão muito importante, e de outro, uma grande pressão desinflacionária. Essas são... nós não temos nenhuma capacidade de ilidir essas causas. Agora, hoje eu acho que a coisa importante a compreender é que o governo tomou uma decisão, praticamente você, para o problema de combate ao coronavírus, você vai ter, ou já tem, um crédito extraordinário que está muito acima de tudo que se imaginava e será tanto maior quanto for necessário para poder financiar, ajudar os municípios, os estados, a também eles tomarem as providências para ampliar o número de leitos que vai ajudar o SUS a não entrar em colapso. De forma que é uma emergência. Não tem como satisfazer todo mundo. Todos nós, gostemos ou não, ninguém escapará de algum sacrifício. Professor Delfim Neto, bom dia. Vários ouvintes aqui. Bom dia, como vai?
Tô bem. Professor, vários ouvintes perguntando se a possibilidade de liberação total do que cada trabalhador tem retido no FGTS não ajudaria nesse momento. Só acha que isso ajuda e é viável? Deixa eu lhe contar. Tudo ajuda e na crise tudo é viável. Se for necessário, você não pode deixar, para poupar alguém de morrer do coronavírus, você não pode deixar ele morrer de fome. Na verdade, qual é a prioridade hoje de toda ação do Estado? É impedir a morte. Ora, se eu estou fazendo tudo o que eu posso contra o coronavírus, mas simultaneamente eu deixar ele morrer de fome, o sistema fracassou. Então, eu também acredito o seguinte, nós vamos aprendendo, e estamos aprendendo depressa. Este negócio tem um custo que não é avaliável, e eu acho que a sociedade já decidiu. Ela vai enfrentar esse custo. Professor, muito bom dia. Bom dia, Cláudio. A gente tem ouvido ao longo das últimas semanas, né, todo tipo de teoria da conspiração envolvendo a origem do vírus, né? Inclusive a de que a China inventou o vírus, criou o vírus para gerar uma crise que a deixasse bem do ponto de vista da economia, etc. e tal. Começou na China e também está terminando primeiro na China. Como é que o senhor vê, independentemente, eu não quero que o senhor comente teoria da conspiração, porque não é o caso. Mas quem é que ganha e que perde muito com essa crise do coronavírus, professor? Deixa eu dizer, eu acho que isso realmente é uma tolice. Não há a menor dúvida de que isso é produto, provavelmente veio de um hábito chinês de comer animais selvagens. Hoje tudo indica que um tal de pangolim, que é uma espécie de um tatuzinho lá, que foi quem transmitiu, que eles comem, que transmitiu para o homem. E isso começou lá. Mas não tem nada a ver com a China. Seguramente, em algum momento, isso vai se chamar gripe chinesa. Porque é assim que, no fundo, se classifica as coisas de uma maneira simplista. Agora, nasceu, sim, de um hábito de comer animais selvagens. Tanto é verdade que hoje a China está acabando com esse hábito. Terminou praticamente já. Você tem aquelas fotografias daqueles mercados chineses onde você comia tudo, aranha, cobra, pangolim, macaco, o que você quisesse. De forma que, mas isso não tem nada a ver com a China. A China também foi vítima. Uhum. Eu acho que a coisa ridícula é imaginar que a China programou isso. É uma coisa que transcende a tudo que se parece razoável. Professor Delfim Neto, fica aqui com a gente, o presidente Jair Bolsonaro falando ao vivo agora na porta do Palácio da Alvorada, o áudio conosco também. Permite que se entre em férias agora, que é melhor do que ser demitido. Basicamente é por aí essa nossa medida. Outras medidas estão sendo tomadas, como ontem, ou sábado, nem lembro mais, tá? Tivemos aqui uma videoconferência com o presidente do BNDES, transferindo recursos do PIS/PASEP para o Fundo de Garantia, que nós queremos devolver ao povo, né, parte do que ele tem direito. Via BNDES também, o total entre as duas ações são 55 bilhões de reais. Visa a você redirecionar os seus empréstimos, ou melhor, visa você dar um novo prazo para que esses empréstimos sejam pagos, tá? E abre crédito também para empresas com juros mais baixos. A mesma coisa será anunciada pela Caixa Econômica durante a semana agora, novidades aqui que são bem-vindas, né? Obviamente, pela situação que o Brasil se encontra. O próprio Ministério da Saúde fica trabalhando 24 horas por dia buscando soluções para isso.
todos trabalham, sem exceção. Eu aqui também, quase que 24 horas por dia. São 22 ministérios que eu tenho pela frente. A dificuldade da minha parte existe, mas conto com um ministério de qualidade, pessoas competentes, pessoas abnegadas, que estão se entregando completamente a buscar a solução para esse problema. Não pode também piorar um pouco a situação das pessoas em vulnerabilidade, que podem ficar sem seus salários. O governo estuda a liberação de seguro-desemprego para essas pessoas, por exemplo. O seguro-desemprego é automático. Não tem que reclamar. Ninguém está demitindo ninguém. O que eu reclamo é que tem algumas autoridades que estão ministrando o remédio em excesso, que leva ao desemprego. Hoje tenho videoconferência, duas. Uma com o governador no Nordeste e depois do Norte, onde vamos ouvi-los. Logicamente, acatar sugestões da parte dele. E o que o governo puder fazer pela vida das pessoas e pela manutenção do emprego, vai continuar fazendo. Presidente, ministro Alexandre de Moraes. Estou sabendo, vou conversar com o Paulo Guedes, a questão do Alexandre de Moraes, sobre a suspensão do pagamento por 6 meses de São Paulo. Isso já tinha sido discutido. Está no Pacto Federativo essa proposta, tá certo? E a gente pode, mas tem que ouvir o Paulo Guedes, né? Ele que vai dizer na ponta da linha, né, quanto é que custa, eu não sei quantos bilhões, talvez 18 bilhões, se eu não me engano aqui, custaria essa medida para estender para os demais estados. E pelo que me consta também, não tenho certeza, São Paulo é o estado que mais deve. Então acredito que para atender os outros, né, é uma importância que equivale o que atende São Paulo quase que sozinho. Tá ok, pessoal? Não entro nessa seara, tá certo? Ele defendeu, não sei, porque se foi feita a pergunta para ele, como você fez para mim, eu podia falar sim ou não, mas está muito longe ainda. Eu acredito que nas próximas semanas o Brasil aqui já começará a ter um novo horizonte para essa questão do vírus. Eu acho que o vice vai estar comigo também agora, se eu não me engano. Sei que ele não precisa marcar audiência comigo, fala comigo a todo momento. E eu me sinto melhor lá do que aqui, porque lá eu tenho um campo maior, né, de atuação. É melhor trabalhar lá, que fico mais perto dos ministros palacianos. Eu acho que é 14, não sei. É 14 ou 15 horas a primeira, uma hora e meia. Da minha parte, pode transmitir, né? Eu tenho certeza que vai ser uma videoconferência em altíssimo nível, buscando soluções para o problema. Ok? Valeu, pessoal. Obrigado. Oi? Não. Hoje tem esses dois grandes regiões, né? Amanhã a gente complementa aqui os demais governadores, tá certo? São videoconferências separadas, uma para o norte e Norte e Nordeste, porque se fica muitos governadores, né? Além de tomar o tempo deles, tá certo? Fica melhor porque concentra mais e em menor prazo você pode dar uma resposta para eles. Então são 9 no Nordeste e 7 no Norte. É muita gente, né? Então é melhor fazer, no meu entender, separado, e amanhã faz mais uma ou duas, o Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ok? Obrigado, pessoal. Uma entrevista coletiva após Não sei, depende do momento, depende do clima, né? Depende do que estiver acontecendo, não dá para marcar, ok? Mas obrigado, pessoal, até mais. Bem, esse é o presidente Jair Bolsonaro. Você ouviu ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, também em áudio e vídeo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E só antes da gente se despedir do professor Delfim Neto, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, professor. Mais uma vez, o presidente da República fala em exagero na dose. Como é que a gente vai achar a dose certa de combate com segurança ao coronavírus versus reflexo mínimo na economia? Como é que fecha essa equação, professor? Deixa eu dizer, pelo menos pela primeira vez, em vez de considerar uma histeria, ele está também assustado. É um sinal de que é capaz de ter um ataque de bom senso. Agora, ele não deixou de dar uma catapultada na verdade, em São Paulo, mas olha, seria bom lembrar que se São Paulo é o maior devedor, é daqui que sai a maior parte do dinheiro dos impostos, né? Esse negócio é uma coisa ridícula, porque o tempo inteiro o problema do Bolsonaro é que é o debate, é o embate.
Não há nenhuma palavra de acomodação. Ele vai indo muito bem, muito bem. Quando chega, em algum momento, ele tem que dizer que os outros estão errados. Não é a forma de ser dele. Eu acho, inclusive, que ele foi injusto. Os estados estão fazendo tanto ou mais que a União. É evidente que todos os cursos vão acabar sobre todos nós, feitos o que é pelo Estado, pelo município, pela União. Não tem como escapar disto e não tem como escapar de uma ação muito, mas muito séria da União. Eu acho que a decisão está tomada. Ele simplesmente não explicitou isso, explicitou mal, de que, na verdade, é o seguinte: hoje o valor maior, como sempre foi, é a vida humana. Então, se nós desejamos ter um programa adequado, essa é a prioridade. Se eu não quero que ele morra por uma infecção do coronavírus, eu tenho que impedir que ele morra de fome. É disso que se trata. Boa semana, professor. Uma boa semana para os senhores e para o Brasil, né?